A paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser o povo santo, nossa graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre vejo. Meu querido irmão, eu estou aqui para responder uma pergunta, uma indagação. Essa pergunta que me fizeram, né, por uma pessoa que participa das seitas e de uma seita protestante que não aceita batismo de criança. Então a pergunta foi: se Marcos diz que tem que batizar os adultos, por que vocês creem no batismo de crianças? Na realidade, meus irmãos, a resposta é simples. Há uma má interpretação das Sagradas Escrituras de que só pode batizar adultos. E os textos citados, eu vou mostrar os textos, dois textos, em dois evangelhos, na Sagrada Escritura, principalmente pregam e ensinam dessa maneira que só pode batizar adultos quando não se conhece também o contexto histórico, quando não se conhece que destino tinha aquele escrito. Por exemplo, aqui o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz assim, ó: ide por todo o mundo, universalmente, e pregai o evangelho a toda criatura. O evangelho tem que brotar o quê? Sacramento. Então, a pregação do evangelho, levando o quê? Os sacramentos. Veja, na pregação do evangelho, quando nós vemos na Bíblia, inclusive em Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos levavam o evangelho, o que era que acontecia? Já batizavam, já crismavam a pessoa, porque depois de batismo vinha a imposição de mãos, era o crisma. Preste atenção. Versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esse não crê, quem crê e for batizado, quem acreditar. Então preste atenção. Aqui aparece o termo primeiro crer para depois ser batizado. São Marcos está escrevendo o seu evangelho para quem? Para os pagãos. O evangelho de Marcos, em grego, para o mundo grego, ficou para os pagãos. Foi escrito para os pagãos. O evangelista Marcos, discípulo de São Pedro, citado por São Pedro na primeira carta de Pedro 5, verso 13. A igreja escolhida que está em Babilônia vos sauda, assim também como Marcos, meu filho na fé. Então eles foram pregar para o mundo pagão. Quando eles foram para Roma, Marcos junto com Pedro, evangelizando os pagãos do caminho de Roma. Todos os caminhos levam a Roma, né? Então Marcos escreve seu evangelho para os pagãos. Então está dizendo os pagãos: quem crê e for batizado será salvo. Então ele está falando para quem? Para os adultos. Realmente aqui não está falando para as crianças, está falando para os adultos. Quem crer e for batizado. O que aconteceu com o carcereiro, do capítulo 16, versículo 31 em diante, de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, de Atos dos Apóstolos. Então nós vemos aqui o batismo para adultos. Então, aqui é destinado o evangelho, sobretudo para os pagãos adultos. Agora eu vou mostrar quando Jesus manda batizar as crianças. Mateus, antes de Marcos, capítulo 28, versículo 19. Você pode pegar este evangelho, não está na Bíblia de Aparecida. E algumas outras traduções que vai estar melhor do que a Ave Maria. Diz assim, ó, 28, versículo 19. Ide por todo o mundo, ide por todas as nações, e fazei discípulos delas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja só, batizando-as e ensinando-as, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as. Porque fala batizar todas as nações, aqui não está mais falando para os adultos. Inclui os adultos também? Inclui. Mas façam discípulo de todas as nações.
De todas as pessoas, adultos, velhos, crianças. Deixai vir as minhas criancinhas, porque dela é o reino de Deus. Como nós hoje levamos as crianças a Jesus, se Jesus não está fisicamente de carne e osso entre nós? Só através do santo batismo. Porque delas é o reino do céu, não os impeçais. Então os que impedem as crianças de ser batizadas são aqueles que estão impedindo as crianças de ir a Jesus. Porque só vai a Jesus pelo batismo. Então Marcos mostra, escrito para os pagãos, que os pagãos têm que crer em Jesus e receber o batismo para ser salvo. Aqui, Jesus está dizendo o Evangelho de Mateus foi escrito em aramaico. Veja, eu já vi ensinamentos de muitos apologistas dizendo que foi escrito em grego. O Evangelho de Mateus não foi escrito em grego, foi escrito em aramaico, foi traduzido para o grego, e assim que foi traduzido para o grego se perdeu o original aramaico. Não foi escrito em grego. Conversa fiada para boi dormir. Não foi escrito em grego. Foi escrito em aramaico. Escrito em aramaico. Então veja, esse Evangelho de Mateus, ele é escrito para quem? Para os judeus convertidos, para os judeus cristãos, que pela sua fé podem batizar seus filhos. Veja, anunciai às nações, fazei das nações discípulos. De que maneira? Batizando-os. E depois de batismo vem ensinai-as. Então as crianças, quando elas são batizadas, e aqui é doutrina católica, elas são batizadas, logo depois, pós-batismo, não é? Vem o quê? A catequese para a primeira comunhão. Essas crianças vão ser catequizadas. Porque Jesus disse, fazei delas discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai-as. Logo depois do batismo, diz que ensinai-as, vem depois. Lá vem antes, quem crê e for batizado, segundo Marcos. Marcos está escrevendo para pagão, para adultos. Aqui não, está escrevendo para a sociedade cristã judaica. Então veja, meus irmãos, fazer discípulo de todas as nações. Como a criança se torna discípulo de Jesus? Através do batismo. Quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar. Então renascer quer dizer, a criança tem que nascer. Nós temos que nascer. Quando for nascer, nascemos batizados. Nascer. Renascer. Pedro fala desses dois batismos. O de adulto e o das crianças. Olha aqui. Atos 2, 38. São Pedro fala, a primeira pregação de Pedro, olha só. A primeira pregação. As pessoas acham que pregar os sacramentos é antibíblico. Mentira de Satanás. Pregar os sacramentos é bíblico. Nós vemos os apóstolos aqui. A primeira pregação de Pedro foi pregar o sacramento do batismo. Jesus disse, ide por todo o mundo, fazei discípulos, batizando, sacramento. Pregação sacramentalmente falando. Pregação. A evangelização verdadeira é anunciar os sacramentos, para que as pessoas vivam os sacramentos. Também Marcos, para os adultos, capítulo 16, verso 16. 15 diz, ide pregar o evangelho. Quem crê e for batizado. Esse evangelho tem que brotar o quê? Os sacramentos. Olha, quem crê e for batizado será salvo. Entende? E Pedro não foi diferente na sua primeira pregação. 3.000 pessoas são batizadas, tornam-se membros da igreja de Cristo. Olha só. Pedro diz para os adultos, presta atenção. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados. Aí está. Então, está falando para quem? Para os adultos, como Marcos 16 está falando. Para a remissão dos pecados. Que pecados é a herdade de Adão e Eva. Porque é pagão. Veja. Para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Quer dizer que para as crianças nós vamos negar o dom do Espírito Santo. Aí o pastor diz, não pode se batizar a criança, porque a criança não tem pecado. Tem sim, ela tem o pecado original de Adão e Eva. Já nasce com o pecado de Adão e Eva. Inclusive, arrepender, aqui ó, para a remissão dos pecados, o batismo é para pagar esses pecados de Adão e Eva. Entende? Salmo 50, verso 7. Minha mãe me concebeu no pecado eu já nasci. Esse pecado é a culpa original, o pecado de Adão e Eva. Salmo 50, verso 7. Matando a cobra e mostrando o pau.
Então Pedro fala para os adultos: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. O bispo diz: receba o dom do Espírito Santo. Porque pós-batismo é o quê? Crisma. Aqui para adulto, agora no 39 ele vai falar para as crianças. Como Mateus 28, 19, fazer discípulo de todas as nações, batizando elas. Todas as nações, crianças, jovens, adultos, anciãos. 39. Pois a promessa de quê? Do batismo. E é para herdar as promessas de Abraão também. Olha só. Pois a promessa é para vós, para vocês, os adultos, tá mostrando para usar. Pois a promessa é para vocês, adultos, e para vossos filhinhos. Pacata, aqui está. Então a promessa do batismo é para vocês, adultos, e para os filhinhos de vocês. Pode sim batizar as crianças. Então há uma má interpretação por parte das heresias protestantes, das heresias de Lutero, dentro das Sagradas Escrituras. O batismo é para todos. Não tem um versículo dentro da Bíblia onde se proíba batizar criança. É conversa para boi dormir. Então pode sim batizar as crianças. Inclusive a doutrina católica do batismo de criança, que nós estamos vendo aqui, e inclusive Gálatas, né, também 3, 27, todos vós que foste batizados, todos, crianças, adultos, todos. A igreja batiza adulto também. Quem foi que disse que a igreja não batiza adulto? Quem foi que disse que a igreja não vive? Marcos, capítulo 16, versículo 16. Olha no sábado de Aleluia, quando o Papa batiza várias pessoas que vieram de outras religiões, adultos. Aqui na nossa comunidade esses dias foi batizada uma mulher adulta, mais ou menos 30 anos. Entende? Quem disse que a igreja não batiza adulto, só batiza criança? Batiza criança, adulto. Estão entendendo, amados? Eles não entendem, os protestantes acham que a Bíblia fala só no batismo de catecúmenos. A Bíblia fala no batismo de crianças. Não está nem um canto na Bíblia proibindo o batismo de crianças. Era tão forte a questão do batismo de criança dentro da Bíblia. A igreja sabia tanto que os pagãos não eram salvos, que quando uma criança nascia e morria, eles se batizavam em intenção daquela criança. Colocando aquela criança para que ela não fosse para o inferno. Sabia que existia isso? Vou te mostrar. Primeira Coríntios 15, 29. De outra maneira, que intenção aqueles... De outra maneira, que intentam aqueles que se batizam em favor dos mortos. Se os mortos realmente não ressuscitam, por que se batizam por eles? Aqui não está proibindo. Mas se batizava em intenção dos mortos. Que mortos? As crianças que não... E aqueles que morreram pagãos. Uma pessoa estava se preparando para o batismo, estava sendo catequizada na igreja primitiva. Mas os soldados invadiram e pegaram aquelas pessoas que estavam se preparando para o batismo e elas foram assassinadas cruelmente na perseguição romana. Não teve tempo de se batizar. Sabia que os outros cristãos faziam isso por eles? Se batizavam como se fosse, batizavam uns aos outros outra vez, não tivesse rebatizando, porque já estavam batizados, mas intenção deles. Porque o pagão não entra, meus irmãos, no céu. Ele está com os pecados de Adão e Eva. Entende? Então o pagão não entra no céu. Então eles faziam isso no tempo primitivo. Aí Paulo está dizendo, se batizam em favor dos mortos, que será desses que diz que não tem ressurreição? Como é que vai se batizar em favor dos mortos? Faz uma referência aos saduceus que não creem na ressurreição. Então veja, nós estamos vendo a Sagrada Escritura mostrar. Pedro fala, o batismo para os adultos, o batismo para os filhos de vocês, as crianças. Mateus fala para o batismo para todas as nações. Então envolve as crianças. Marcos fala para adultos, porque é destinado para os pagãos, o seu evangelho. Sobretudo, pagãos e adultos. O carcereiro crê no Senhor Jesus e é batizado, ele e a sua casa. Então, pela crença do carcereiro,
no capítulo 16, versículo 31, a partir do versículo 31, de Atos dos Apóstolos, o carcereiro é batizado e ele, diz a Bíblia, toda a sua família. Então, pela crença dele, sua casa foi batizada. Então, pela crença dos pais, o padre pergunta: o que vocês pedem para essa criança? O que é que os pais respondem? O batismo. Mostrando a fé do carcereiro. Que naquela fé do carcereiro, eu posso batizar meus filhos. Deixai vir as minhas criancinhas, porque dela é o reino de Deus. Por isso que a igreja batiza, sim, as crianças o mais rápido possível, para que elas recebam o dom de Deus, o Espírito Santo no batismo. Certo, meus irmãos? Está aqui respondido dentro da própria Bíblia Sagrada. Deus abençoe a todos. Salve Roma, salve Maria Imaculada Sempre Virgem.